Ultimamente tenho ouvido o termo reduflação. Então, algumas pessoas usando o termo reduflação. Para quem não conhece, reduflação é um mecanismo que as empresas acabam recorrendo para compensar a alta de preços de matérias-primas dos produtos nos países com uma inflação aí já num nível mais alto, né? E o que se trata esta reduflação? É um mecanismo que acontece onde algumas empresas, algumas indústrias, por exemplo, reduzem o tamanho ou a quantidade dos produtos ofertados para que não tenha um impacto no preço muito forte, um impacto muito grande, né? Então, se um determinado produto deveria ser vendido pelo dobro do preço, se houver uma redução na quantidade, no tamanho da embalagem, a gente pode, de alguma forma, minimizar esse impacto, em vez de eu passar ou repassar os custos, né, para o consumidor, a empresa oferece uma quantidade menor de produtos por um preço igual ao que estava ou um pouco acréscimo ao que estava, né? Porém, esse mecanismo já se sabe que na prática ele não funciona bem, ele tem muitas desvantagens. Mas a questão que eu trago aqui para uma reflexão é o seguinte: o pessoal fala muito em Lean, conceito do Lean Manufacturing. A gente vai trabalhar reduções dos desperdícios, ou seja, associada a uma melhoria contínua que está dentro deste conceito, nós vamos, ao longo do tempo, as empresas, principalmente as indústrias, deveriam, ao longo do tempo, buscar reduções destes desperdícios, de modo a que tenham menores custos ao longo do tempo. Então, a questão é, numa situação de, por exemplo, uma inflação um pouco maior, uma economia não muito boa, as empresas que realmente adotam o sistema Lean, Lean Manufacturing, sistema de produção enxuta, elas vão estar preparadas e, consequentemente, acompanhando o mercado para poder continuar a oferecer produtos. É claro que para serviços isto também vale, mas pensando na indústria, para continuar oferecendo os produtos com preços competitivos ou podendo, de alguma forma, minimizar os impactos de uma inflação ou de uma economia pontualmente um pouco pior, não é? E o interessante é que a gente ouve falar bastante de Lean, de aplicação de Lean, de empresas que adotam esses conceitos do Lean Manufacturing e estendendo para as operações como um todo, né, Lean Office, etc. Mas na prática, a gente vê que a grande maioria das empresas acaba talvez não entendendo totalmente este conceito e não aplicando as técnicas que realmente tem que aplicar para fazer a sua melhoria ou a sua redução de custos em cima desses chamados desperdícios do ponto de vista do Lean. E aí as empresas acabam, ao longo do tempo, não aumentando a sua, vamos chamar de produtividade, ou não otimizando os seus processos, né? E aí quando chega numa situação onde temos uma inflação um pouco mais alta, onde temos aí uma economia com algum problema, as empresas não conseguem lidar com isto, né? Tenho visto aí muitas empresas que eu visito e que já têm alguns trabalhos de Lean ou que já fizeram trabalhos de Lean. E, primeiro, o pessoal pensa que isso é estático e não é. Melhoria contínua, tem que estar fazendo constantemente. Eu vejo muitas atividades que o pessoal acaba mostrando, nós temos aqui a implementação do Lean, e aí a hora que a gente vai ver aquilo mais de perto, tem lá um 5S,
tem lá a arrumação, organização, ok, melhoraram, deram um passo. Claro que tudo isso faz parte do sistema, faz tudo parte aí do Lean, dessa busca, desta melhoria contínua. Mas é comum a gente ver empresas que têm um trabalho de 5S, e muitas vezes também não funciona adequadamente, mas assim como exemplo, né, eu vejo empresas que têm lá atividades de 5S e algumas linhas de produção onde considera-se que aquilo é uma célula. E aí é bom lembrar que o fato de ser uma linha sequencial não necessariamente são adotados os conceitos e as vantagens das células de manufatura ou das células de produção. E aí, quando a gente vai mais a fundo para analisar, a gente vê que tem muita coisa que não foi feita, foi deixada de lado, não foi dada a importância que deveria, algo assim. E aí não tem toda a tratativa aí do Lean, né? Ou dessas reduções, dessas otimizações, dessas reduções de custos contínuas, né? As empresas deveriam estar sempre fazendo seus trabalhos de redução de custos, né? E sempre buscando novas alternativas, sempre buscando melhorias de processos, alternativas de matéria-prima, utilizar ou consumir menos energia, consumir menos materiais, menos matéria-prima, materiais de insumo e etc. Que isso está dentro do conceito lá maior do Lean. Então eu vejo muita gente falando sobre Lean, pregando conceitos de Lean, muita gente fazendo trabalhos de Lean, muitas empresas dizendo que tem seus trabalhos de Lean, mas na prática, quando a gente vai ver aquilo de perto, ou não tem nada, ou quando tem uma coisa ainda embrionária, está muito no começo, aquilo precisa desenvolver, aquilo não pode parar. Muitas vezes eu vejo pessoas dizendo, olha, montamos uma célula de fabricação aqui, e às vezes nem é exatamente o conceito de célula, como eu já comentei o caso das linhas sequenciais, por exemplo. Não que a gente não possa ter uma célula em linha, claro que pode, mas não necessariamente, né, o fato de ser uma linha caracteriza uma célula ou vai ter as vantagens de uma célula de fabricação. E assim as outras práticas, né, de TPM, eu vejo também muitas falhas na manutenção produtiva total. Me dá a impressão que as pessoas entendem de uma forma um pouco equivocada do que se trata o TPM, e é algo muito mais abrangente, muito mais aprofundado. Todo o trabalho tem que ser feito e também não pode parar, esse trabalho tem que ser contínuo, né? E assim, com todas aquelas chamadas ferramentas de suporte da aplicação da manufatura enxuta, do Lean Manufacturing, né? E não tem segredo, né? Nessas horas é que nós deveríamos estar cada vez mais focado nessas aplicações, nessas práticas, né? Aquela velha frase que a impressão que eu tenho é que as pessoas repetem, mas não entendem a essência, mas aquela frase de que as crises, os problemas são oportunidades de melhoria, na prática parece que a turma não entende, ou muitas empresas, muitas pessoas, né, acabam não entendendo isso. Então, mais uma vez, a gente vê a importância de se aplicar todo o conceito do Lean. A própria Toyota fala que esses conceitos têm que ser adaptados. Então, eu também tenho visto alguns trabalhos onde não se adapta, se pega um modelo pronto e já se coloca lá para rodar na empresa, e depois a turma começa a perceber que tem uma série de problemas, que, enfim, não dá para trabalhar daquele jeito, e aí a coisa acaba muitas vezes voltando para a situação original, ou muda de alguma forma aí não muito lógica, e, enfim, a melhoria não é atingida, né? A própria Toyota fala que para outras empresas adotarem o sistema Toyota de produção, os conceitos, claro, né? Que já há alguns anos chamamos esses conceitos de Lean, né? Do Lean Manufacturing ou a fabricação enxuta.
esses conceitos têm que ser adaptados, eles têm que ser customizados. Eu falo bastante isso com as pessoas, falo bastante isso dentro das empresas, mas muitas vezes me dá a impressão que muitas pessoas não entendem isto de uma forma um pouco mais ampla. Os conceitos do Lean como conhecimento, eles já estão aí divulgados há muito tempo, né? Há anos que isto vem sendo divulgado. Já há algum tempo faz parte, pelo menos uma introdução aos conceitos do Lean, já faz parte de muitas escolas, né? Eu mesmo já dei aulas em algumas universidades em matérias relacionadas à aplicação do Lean Manufacturing, ou da mentalidade enxuta, da produção enxuta, né? Então é algo que já deveria estar muito mais enraizado na cabeça das pessoas do que está hoje, né? Então, assim, precisamos trabalhar fortes nesse sentido, as pessoas precisam se conscientizar e as pessoas que têm poder de decisão dentro das empresas tem que ter uma visão mais ampla de tudo isso, tem que saber o que tem que ser feito e, se não sabem, tem que contratar algum reforço, né, externo, mas assim, não podemos perder o foco. Todos aqueles conceitos vieram para ficar, mas eles têm que ser aplicados e estudados, porque aquilo é aprendizado, porque eles têm que ser estudados, adaptados para as condições das empresas ou de cada empresa. Cada empresa tem as suas particularidades e tudo isso tem que ser adaptado, tem que ser customizado, senão a gente não vai conseguir chegar no resultado maior. Qual é o resultado maior? Como é que a gente mede isso? Indicadores à parte, né? Como é que a gente mede isso? No resultado prático da empresa. Então, ao longo do tempo, nós temos que ter reduções de custos e, principalmente, aumento de lucratividade da empresa, dos produtos, do negócio. Temos que resolver ou até muitas vezes deixar de oferecer produtos deficitários e focar naqueles produtos que vão dar lucro para a empresa, que vão fazer com que a empresa se sustente ao longo do tempo, né? E aí, nessas crises, nesses problemas que constantemente a gente acaba tendo aí, de problemas pontuais de economia, inflação que aumenta, inflação depois que é controlada, etc., as empresas têm que estar acompanhando tudo isso, mas elas têm que usar fortemente os conceitos do Lean para poder se blindar contra todas essas questões que acontecem aí no mercado e que, a princípio, sempre aconteceram e sempre vão acontecer. Então vamos em frente e vamos cada vez mais buscar esses recursos no Lean, no conceito do Lean, para trazer aí para as nossas empresas, que aí a empresa só tem a ganhar.